Galera, agora nessa questão aqui que nós vamos corrigir, nós vamos falar um pouquinho sobre polaridade das moléculas, coisa que estava no enunciado, aquele velho lance de que semelhante dissolve semelhante. Então vamos logo, porque hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora! O Aldrin é um inseticida organoclorado sintético de baixa polaridade, cuja estrutura molecular simétrica, sem deixar passar a informação importantíssima que foi lida, de baixa polaridade. Ele gritou aqui no teu ouvido, gritou apolar. Baixa polaridade, apolar. Alta polaridade, polar. Se eu tenho baixa polaridade, eu me assemelho a gorduras, a substâncias que têm aquela quantidade de carbonos grande, as substâncias apolares em geral. E se eu tenho alta polaridade, aí eu vou me assemelhar à água, que é a substância polar mais famosa de todas. Aí ele diz que a estrutura é simétrica, a fórmula é C12H8Cl6 e está representada na figura. Introduzido na agricultura a partir da década de 50, esse composto apresenta alta persistência no meio ambiente e acumulação nos organismos, sendo danoso para a saúde. Muito bem. Um pesquisador coletou fluidos biológicos de indivíduo de uma população contaminada por esse inseticida e ele analisou as amostras de saliva, sangue, lágrima, urina e leite, quanto à presença dessa substância. A pergunta é, em qual dos fluidos o pesquisador provavelmente encontrou a maior concentração dessa substância? Gente, se eu vou encontrar uma maior concentração dessa substância, eu vou encontrar naquele fluido que tiver mais gordura, naquele fluido que apresentar uma boa parte que seja apolar, porque aí faz sentido eu encontrar, porque semelhante dissolve semelhante. Aquilo que é hidrofóbico, que tem medo da água, é lipofílico, tem afinidade pelos lipídios, pelas gorduras. Quando a gente olha aqui o que tem escrito, saliva, basicamente água, alguns sais, algumas enzimas, então bem polar. O sangue, basicamente água também, mas no sangue eu tenho células, e eu tenho colesterol e triglicerídeos. Se essa quantidade ela fosse muito grande, a gente poderia até pensar no sangue. Ou, se ele falar sobre isso no sangue, a gente poderia pensar nele. Mas vamos analisar com calma. Lágrima. Lágrima, basicamente, água e sal. Quem já provou suas lágrimas sabe que elas são salgadas, né? Urina. Urina, eu tenho várias substâncias dissolvidas em água. Substâncias que são polares e que estão dissolvidas ali em água. E o leite dessas espécies, a gente sabe que o leite ele é gorduroso. Tanto é que quem quer evitar a gordura do leite costuma tomar o leite desnatado para diminuir justamente esse teor de gordura. Então o leite naturalmente é gorduroso. Então com certeza eu vou encontrar mais dessa espécie, mais dessa substância no leite, que dessas espécies é aquela que é apolar, é aquela que vai ser capaz de dissolver outra substância apolar. Mas vamos olhar os itens como ele deixa ainda mais claro para a gente. Em qual dos fluidos eu encontro a maior concentração dessa substância? Primeiro deles, saliva. E ele fala que é por consequência da atividade de enzimas. Gente, enzimas são espécies que aceleram reações químicas, são catalisadores biológicos. E aqui a gente não está falando de reação química, aqui a gente está falando de dissolução, dissolver uma substância na outra. Então é semelhança de polaridade e não reação. Então não faz sentido isso. E a saliva a gente tinha comentado que é basicamente água, alguns sais e justamente enzimas, como a amilase, por exemplo. Sangue. Agora ele bota, gente, em função de hemácias e leucócitos. Não faz sentido. Vocês lembram que eu tinha dito que se ele forçasse ali para falar de triglicerídeos, falasse ali de colesterol e etc., a gente poderia até pensar. Mas não tem quantidade suficiente disso
para essa situação e, sobretudo, ele não citou. Ele falou por causa de hemácia e leucócito. Fora. Lágrima, em razão dos sais. O principal sal que tem na lágrima vai ser justamente o NaCl, o nosso sal mais comum de todos, o cloreto de sódio. E ele é altamente polar, ele se dissolve em água, então fora. Urina, pela presença da ureia. Gente, para quem não lembra quem é a ureia, eu tenho C-O, NH2, NH2. Quando eu tenho N ligado com H, eu tenho uma possibilidade aqui de fazer ligação de hidrogênio, a ponte de hidrogênio. Se pode fazer ligação de hidrogênio, a ureia ela vai ser bastante solúvel em água. Então ela é uma substância polar. Não faz nenhum sentido dissolver alguém que é apolar. E aí o item grita pra gente que é a resposta. Porque ele fala leite e ele diz por causa do alto teor de gorduras. Se eu tenho alto teor de gorduras, essas gorduras aqui elas são apolares. Se elas são apolares, significa que elas vão dissolver, vão facilitar a dissolução de alguém que também tem baixa polaridade, ou seja, que também é apolar, porque semelhante dissolve semelhante. Letra E é nossa resposta. Viram aí como uma coisa ela não era muito complicada? Deixem para mim o que é que vocês acharam. Para vocês, essa questão ela é nível fácil, média, difícil? O que é que vocês consideram? Eu quero ouvir para a gente bater um papo. Tamo junto!